Olá pessoal, aqui é o Benedito da Fortix e hoje eu vou mostrar para vocês um procedimento bem simples, que seria a questão do cadastro de pausas, tá? Na nossa ferramenta. As pausas, elas são utilizadas pelos agentes, né, que estão logados nas filas de atendimento, quando querem, por exemplo, irem para uma determinada reunião, ou fazer um pós-atendimento, ou lanchar, que seja, né? Então o agente vai lá, aplica a pausa para que ele não receba ligações por aquela fila de atendimento e aí daí vá fazer alguma outra coisa, algum procedimento, né? Lembrando que ao aplicar as pausas, o ramal do agente ainda continua recebendo ligações internas, né? Entre ramais, transferências e tal. Mas pela fila de atendimento ele não recebe ligações, ok? Então a gente vai aqui em Call Center, Cadastro, Pausas. Clicar aqui no botão de adicionar. Bom, vou colocar aqui o nome da pausa, reunião, e aqui uma descrição, tá? Pode ser o mesmo nome. Vou colocar aqui suporte também. Tá? Essa descrição aqui é o que vai aparecer no monitoramento de filas. Então, quando um agente se pausar como reunião, lá no monitoramento de filas você vai ver reunião suporte, né? A descrição da pausa, tá? Início de pausa. Esse início de pausa, esse campo, ele serve para você determinar de que horário em diante é que vai ser possível utilizar essa pausa. Então, por exemplo, a reunião aqui que eu estou criando, eu vou informar que ela vai ser possível de ser utilizada somente de 8 horas da manhã em diante. Ou seja, caso um agente tente se pausar como reunião entre 0 e 7h59 não vai ser possível, né? Porque o início da pausa, o horário de início da pausa está para 8 horas em diante, ok? Tempo em pausa. Bom, esse tempo em pausa, esse campo aqui, se refere a um tempo máximo em pausa previsto para esse tipo de pausa, né? Então, por exemplo, a reunião, vou colocar aqui 60 minutos, né? Que seria 1 hora. Você preenche esse campo aqui em minutos, tá? Então 60 minutos seria o tempo total que a gente poderia utilizar essa pausa, beleza? Aqui você diz se ela está ativa ou não. Se ela não estiver ativa, ela não vai aparecer na tela do agente, né, que vão se logar. Aqui é o tipo de pausa, se ela é produtiva, como está marcado aqui, ou improdutiva. Nesse caso, como é uma reunião, vou marcá-la como produtiva, né? Ou seja, o que é uma pausa produtiva? É uma pausa que vai agregar algum tipo de valor para a empresa, algum tipo de benefício, como a reunião, né? Que daí, por eu estar marcando ela como produtiva, ela vai ser contabilizada nos relatórios de pausa como tempo produtivo, né? Lá nos relatórios de pausa do call center, além do tempo de cada pausa e tudo mais, eu vou ter um tempo total de pausas produtivas e um tempo total de pausas improdutivas. Então é importante estar marcando esse campo aqui corretamente para que esse tipo de pausa, no caso reunião, seja contabilizado como pausa produtiva, tá bom? Supervisionada. Bom, esse item aqui funciona da seguinte maneira: se você marcar a opção de supervisionada, o que vai acontecer? Se um agente se pausar como reunião, tá, e exceder esse tempo total aqui em pausa, no caso 60 minutos, vai ser gerado um alerta lá na tela do monitor de filas, né, normalmente, informando que aquele agente excedeu esse tempo de pausa, ok? Só que o agente não vai conseguir se despausar, tá? Apenas o supervisor dele, né? Apenas o supervisor que tem lá as permissões do monitoramento de filas é que vai conseguir despausar esse agente, tá? Então isso se ela estiver do tipo supervisionada. Se ela estiver desmarcada, então mesmo que o agente exceda o tempo de pausa, ele vai conseguir se despausar. É mais uma questão de permissões. E temos a pausa acumulativa, tá? Essa pausa acumulativa geralmente ela é aplicada em pausas do tipo lanche. O que acontece? Se eu tenho uma pausa chamada lanche, por exemplo, vou até criar outra aqui. Beleza. Salvar aqui e criar uma outra do tipo lanche, que se aplica mais, né? Criar aqui lanche. Vou colocar aqui 8 horas também.
colocar 30, tá? Então veja bem, eu vou cadastrar uma pausa lanche. O início de pausa dela é a partir das 8 horas. E o tempo em pausa, né, o tempo total seria de 30 minutos. Só que, digamos que eu quero definir esses 30 minutos para serem utilizados no decorrer do dia, tá? Então, se ela for do tipo acumulativo, o que vai acontecer? O agente, ele vai se logar lá na tela dele e digamos que 9 horas da manhã ele aplique essa pausa lanche, tá? E ok, ficou lá pausado durante 10 minutos, que seja. Ele despausou e voltou a trabalhar. Quando foi mais ou menos umas 10h30, tá? Ele aplicou novamente essa mesma pausa lanche aqui. Então o que vai acontecer? Como ela está do tipo acumulativa, o tempo contabilizado em pausa, né, que vai aparecer nos relatórios e também lá no monitoramento de filas, vai começar a contar dos 10 minutos da pausa anterior de lanche que ele tirou, né? Então a todo momento em que ele se pausa, vai começar a contar o tempo desde a última pausa que ele utilizou. Então se ele se pausou como lanche durante 10 minutos, tá? Então ele vai começar a contabilizar a partir desses 10 minutos. Então digamos que ele fique aí mais uns 15 minutos, né? Em um outro momento ele utiliza a pausa lanche novamente. Então pronto, ele só tem até mais 5 minutos, né? Que no caso a primeira foi 10, a segunda foi 15. Então só falta mais 5 minutos de lanche para completar o tempo máximo aqui em pausa, tá? Aí eu posso aplicar também uma supervisionada para que caso ele exceda os 30 minutos diários, né? Somente o supervisor consiga despausá-lo, tá bom? Então vou salvar aqui. Pronto, basicamente é isso, tá? A partir do momento que você salva aqui, elas já ficam disponibilizadas na tela do agente para que sejam utilizadas, tá bom? E daí vocês já podem utilizar, visualizar também o uso delas, né, nos relatórios e tudo mais, beleza? Obrigado, valeu.